Bem-vindos ao Mais Artisticamente Divertido, canal do YouTube. Hoje é dia de dica de leitura e eu vou falar de um tipo de livro que eu nunca falei aqui no canal, que é então o texto de uma peça de teatro que virou livro. Então eu vou falar desse livro aqui, de título simplesmente Tarsila, da Maria Adelaide Amaral, que é então uma escritora, né, de peças de teatro, novelas, minisséries. Foi ela, inclusive, que escreveu várias minisséries famosas aí da Globo, do tipo Um Só Coração ou A Casa das Sete Mulheres. Então, é uma escritora incrível. E nesse livro a gente tem, então, os textos da peça de teatro de mesmo nome, né, Tarsila, e que são 4 personagens, além da Tarsila do Amaral, né, a nossa pintora brasileira mais famosa. Tem também a Anita Malfatti, o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade, que foi casado com a Tarsila. E os 4 faziam parte do chamado Grupo dos 5, que além desses personagens, contava também com o Menotti Del Picchia, que é um escritor. Então, o que rola nesse livro é que a gente vai ter conversas, né, diversas entre esses 4 personagens, então Tarsila, Anita, Oswald e Mário, e é um livro muito bem embasado, então com realmente pesquisas e tal. São pessoas então importantíssimas para o nascimento, né, do modernismo no Brasil. Para a semana de 1922, a Tarsila não estava aqui no Brasil quando rolou a semana, mas ela começou a participar do grupo depois e desenvolveu a sua pintura na linha da arte moderna também. Então, personagens super importantes aí para a história da arte brasileira. E no texto aqui dessa peça, a autora vai mostrar então um pouco da relação que tinham esses personagens. E é um livro muito bem embasado, que foi feita muita pesquisa, então não necessariamente cada fala foi realmente dita por aqueles personagens, mas é muito verossímil. Eles poderiam ter dito exatamente isso, e é fiel no sentido da verdade nas relações que eles tinham, na personalidade deles. Então a autora conseguiu aí captar, né, um pouco da personalidade e das relações dessas pessoas mega importantes aí para a história da arte brasileira, para a história brasileira, e colocá-los de maneira aí com personagens de uma peça que a gente fica mais próximos deles. Então, através desse relacionamento entre eles, dessas conversas e tal, a gente vai ver justamente como se foi do início aí da relação deles. Então fala do trabalho da Anita, que foi aí a primeira pessoa do Brasil a fazer uma exposição de arte moderna aqui no Brasil em 1917. Antes já havia tido do Lazar Segal, mas ele nasceu na Europa, né, e ele começou seu trabalho ali na Europa. A Anita não, né, brasileira, viajou para fora e tal, mas depois voltou aqui pro Brasil e mostrou as suas obras. E daí fala-se, né, da diferença da pintura dela com a pintura da Tarsila, né, nessas conversas. Mostra-se muito a evolução da pintura da Tarsila, que foi caminhando para chegar no que seria aí a arte realmente pela qual ela é conhecida. Mostra-se, por exemplo, o momento que a obra Abapuru, né, a mais famosa da história da arte brasileira, da Tarsila, teria sido nomeada, e da vida pessoal deles, né? Então a Tarsila se separando do Oswald por causa da Pagu, que virou amante dele. A época que deu o crack da Bolsa de Valores de Nova York em 29, e daí já era a produção de café no Brasil. Eles que tinham muito dinheiro, né? A Tarsila e o Oswald, mudou totalmente a vida deles. Enfim, mostra aí muita coisa que é importante, então, sobre a história desses personagens, para a história da arte, né, e para a história do Brasil de maneira geral. Então, achei um livro muito legal para quem se interessa por arte, para quem se interessa por história, e ele é bem tranquilo de ler, bem fininho, como vocês podem ver. Ele tem 100 e poucas páginas, eu li num dia só. Me empolguei porque é gostoso de ler, né? Você vai lendo aí as conversas dos personagens, e além dessas conversas, tem algumas indicações cênicas que dá pra gente imaginar como seria isso numa peça, né? Então, a luz vai estar assim, vai mostrar tal imagem, então dá pra gente imaginar um pouco. E às vezes algumas pessoas podem achar um pouco estranho essa parte por não ter hábito de ler peças de teatro, mas é uma coisa super de hábito.
Se você quiser ignorar essa parte, ignora também, fica só nos diálogos, que é sucesso. Então é gostoso de ler, é divertido. Oswald de Andrade era uma figura, então, né, a gente até ri lendo o livro e a gente aprende, né, muita coisa sobre a história da arte e acaba talvez se interessando mais sobre esses personagens para aprender mais sobre eles, mais sobre esse período e tal. Então eu acho uma leitura muito, muito legal para quem se interessa, né, por arte, por Tarsila, por esse período, por história, enfim. Então essa é a dica de hoje, Tarsila de Maria Adelaide Amaral. Eu vou deixar aqui embaixo o link para quem quiser comprar o livro na Amazon. Tem algumas edições diferentes, porque não é um livro recente, mas eu descobri recentemente e eu precisava indicar aqui, então é isso. Mas ele ainda está disponível para compra na Amazon em mais de uma edição. Eu vou deixar os links aqui embaixo e comprando qualquer coisa através desses links, você ajuda a manter este canal e não paga nada mais por isso. A Aline agradece. Então é isso, beijinhos e até a próxima!